As famílias estão muito desmontadas, desestruturadas, sem saber o que fazer quando seus filhos não querem nada com a escola, quando seus filhos aprontam. E a gente tem sempre que dar a resposta. E eu digo sempre pros meus pais: confia em mim, eu vou fazer o melhor que eu sei, o melhor que está ao meu alcance. Agora eu preciso também que você, enquanto pai, enquanto mãe, faça o melhor que esteja ao seu alcance. Né? Educar nos dias de hoje não está fácil, mas para mim é o maior prazer da minha vida. Né? Eu sinto muita vontade, muito desejo de ingressar na advocacia. Eu sei que eu seria um bom advogado. Eu tenho uma facilidade enorme para transitar nas leis, mas eu não consigo me distanciar desse lugar que é a sala de aula. Eu já fui assessor da secretária, eu já fui diretor de escola por 12 anos, já fui coordenador pedagógico, mas o que me encanta, o que me prende profundamente é a sala de aula. E hoje eu estou num lugar que me traz muita paz, muita alegria, apesar de todo o desafio, apesar de toda a dificuldade que um professor da escola pública encontra, e um professor da escola pública com deficiência, né, com o autismo, e especialmente uma deficiência que envolve, que diz respeito à relação pessoal. Né? Nós, autistas, temos uma limitação muito grande para estabelecer vínculo com as pessoas. É muito difícil você filtrar certos códigos e filtrar certos acordos estabelecidos no dia a dia de uma escola, e especialmente quando esses acordos e esses códigos, eles violam direitos, violam oportunidades. E aí a gente acaba, em vez de se tornar amigo, a gente acaba conquistando pessoas que acabam não gostando da gente. Né? Eu enfrento no meu dia a dia situações difíceis em função do meu aluno, de quem eu quero o melhor, e aí a gente acaba perdendo alguns amigos, perdendo alguns colegas que acabam se distanciando da gente. Eu tinha 12 anos, estava na cozinha da minha avó, Aliette, e ela em algum momento me perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Aquela velha pergunta típica, né? Da avó. Da avó. E eu disse para ela: eu quero ser professor. Lindo. E ela? Ela falou: você sabe que você vai sofrer. Vai ganhar pouco. Até a vovó já sabia. Vai ganhar pouco, mas se é o que você quer, vai em frente. E eu guardei aquele vai em frente comigo por muito tempo. E por muito tempo eu precisei ouvir esse vai em frente, relembrar. O desejo do meu pai era que eu fosse em frente, mas não como professor. Uhum. O desejo do meu pai é que eu fosse engenheiro, porque eu era um aluno muito inteligente. Eu era uma pessoa muito, muito boa em matemática. E eu não queria. Eu lembro que no último ano do 8º ano do Fundamental, que hoje é 9º ano, eu fiz a inscrição para o Senai, que era ligado à rede ferroviária, onde meu pai trabalhava. E lá eu ia fazer o ensino médio voltado para essa área, e depois talvez uma faculdade, né, de engenharia. Fiz o que meu pai queria, fiz a prova que tinha que ser feita, tirei um notão. Obviamente passou, mas claro. eu escondi o cartão, Resposta. que era necessário para poder confirmar, para saber o resultado. Não deixei meu pai saber, escondi debaixo do colchão e fiz a inscrição no Instituto de Educação, porque eu queria ser professor. Gente. Fiz a prova escondido, sem ele saber. Do Instituto de Educação. Do Instituto de Também Educação. você brinca, né? Você tanto faz uma como outra, tu dá Mas certo, se botar passa mesmo. Mas se botar ele pra fazer uma né? prova lá em Harvard, que vai passar. E aí, quando eu escolhi o Instituto de Educação, eu tinha certeza do que eu queria. Passei. Na minha época, a gente olhava, tinha que ir lá pro Instituto para ver o nome colado. Eu procurei meu nome, procurei em ordem alfabética, não achei. Comecei a chorar, porque eu ia ficar sem estudar. E aí alguém veio, o que foi? Eu falei: é que eu não tô achando o meu nome. Qual o seu nome? Wagner Lúcio. Aqui. Aí a pessoa apontou lá em cima. Claro, você tá vendo embaixo, teu nome Eu era o primeiro da lista. Eu não acreditava. E aí eu chorei de novo. Alegria, agora de alegria. Mas foi um tempo muito difícil. Imagina. Porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. E às vezes eu andava 4, 5, 10 quilômetros, passava o dia todo na rua, estudava de manhã, comia a mesma coisa que os alunos,
Fazia o estágio, adorava, porque eu almoçava. Depois ia pro preparatório. E assim foi todo o meu normal. Quando eu tive que escolher o que eu ia fazer, eu queria muito direito. Um professor meu disse, se você fizer direito, você vai abandonar no meio do caminho. Porque ele conhecia a minha história, sabia da minha dificuldade. Aí eu escolhi letras. Eu tinha muita facilidade com letras. Melhor coisa que você fez na vida. É, verdade. E quando eu chego na... Eu passei para a UFRJ, passei para a UERJ, aí eu ganhei até uma cartinha, um certificado que eles mandavam para os primeiros lugares. Passei com excelência nas duas, com louvor. E porque assim, na minha época não tinha vaga na escola pública para todos. E a gente estudava numa escola particular graças à bolsa de estudos que meu pai tinha. E a gente tinha que ter a melhor nota. Se tivesse menos de 8, para o meu pai, a menor nota era 9. Então nós sempre tivemos que estudar muito. Nós sempre tivemos que ser os primeiros da classe. E não podia ter reclamação em casa, não. Não podia ter queixa da diretora. Às vezes, a gente quebrava a regra. Porque cismavam de falar mal da mãe, cismavam de falar mal do pai. Aí a gente partia para cima para defender. E aí a mãe acabava sendo chamada na diretoria. E depois a gente ganhava o couro. Mas foi melhor esse couro dos meus pais do que o couro que eu levei algumas vezes na estação de trem esperando o transporte para voltar para casa. Couro da polícia, que achava que eu estava ali fumando maconha, que eu não podia estar estudando, que eu estava errado de estar naquele lugar. Foi muito difícil. Eu levei 7 anos para terminar uma faculdade de 4. Por algum tempo, eu escondi a minha condição, porque eu sempre tive medo da reação do outro. Entendi. Mas depois que eu me tornei pai, depois que eu vi como é importante as pessoas saberem a condição do Arthur, eu entendi que era necessário que as pessoas também saibam conhecesse você a também. Minha condição. Né? Tem o ônus nisso tudo, porque você não consegue ter namorada, porque as namoradas não querem compromisso com responsabilidade. Acham que não é nem por causa do filho, é por causa de você mesmo. Não sabe qual vai ser não sabe com que estão lidando. Né? É muito tranquilo a inclusão em relação à criança. Mas quando se fala do adulto, as pessoas ficam com o pé atrás. Será que ele vai me estrangular? Será que ele vai... Ai, meu Deus, chega a isso? Porque a gente tem momentos de surto. Depressão? De surto. Surto mesmo. De agressividade, tem de mesmo? impulsividade. Se você não tiver devidamente medicado, você tem. Mas aí como é que você vai fazer com o Arthur? Como é que você faz? Você não tem crise, você se cuida para não ter nenhum tipo de crise por causa do Arthur, né? Você precisa estar sempre medicado, sempre tranquilo. Sempre medicado, acompanhado do médico. Entendi. E como eu sou também especialista e já fiz terapia há muito tempo, eu conheço as minhas reações. Né? Já observa. Eu já observo. Quando eu dou uma resposta ríspida, eu já sei que eu dei uma resposta ríspida. Que não está bem. Mas às vezes é porque aquela circunstância não me deu outra opção. Por exemplo, se você quer prejudicar uma criança, eu não consigo negociar isso com você. Aceitar isso. Eu não consigo aceitar isso. E aí eu vou dar uma resposta ríspida. Então, aquelas situações que envolvem prejuízo para pessoas mais frágeis, para crianças... Te provoca a reação. Me provocam uma reação interna e eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já falei, atitude. Já tomei atitude. Né? Se você, de repente, está na rua fazendo uma maldade com um cachorro, eu não vou olhar e ficar distante. Eu vou chegar e vou falar, tá batendo no cachorro por quê, seu animal? Não fica imparcial. Eu não fico imparcial. Isso. Vai ter uma atitude impulsiva. Vou ter uma atitude muito reativa. Isso é uma tendência muito forte no autista. Entendi. Se quer prejudicar, se você está tramando alguma coisa errada, não conta comigo, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Dependendo de mim, não vai acontecer. Eu sou pelo certo, pelo justo, pelo correto. Né? E eu acho até que meu pai também era autista. Porque o meu pai era uma pessoa maravilhosa, muito amável, muito querida, mas quando alguma coisa errada acontecia, ele se posicionava, ele se colocava. E isso fazia dele uma pessoa isolada. Né? Então eu tenho essa questão da dificuldade da relação social, eu tenho o hiperfoco, eu não sou superdotado, não tenho só superdotação. É focado, bem focado. E aí esse hiperfoco é pior que a superdotação. Porque a gente se isola muito também, você se concentra muito. E a gente aprofunda naquilo. Exatamente, se isola totalmente. Eu acho que não somente eu, mas toda pessoa
que descobre o autismo burro velho, tardiamente, a gente fica leve. A gente se liberta de um peso que eu não sei explicar. Eu observo que, como eu cliniquei 2 anos, fui terapeuta 2 anos, e eu observava que eu tinha o comportamento de todas aquelas crianças que eu atendia. Só que, como eu era muito inteligente, as pessoas não me tratavam como doente, ou não me tratavam como especial, ou como os nomes que se usavam, como uma pessoa com deficiência, nada disso, né? As pessoas olhavam para a inteligência, que sobressaltava, diziam sempre que eu era muito inteligente. Eu lembro que, às vezes, a minha família vai puxar minha orelha quando eu chegar em casa. Mas, às vezes, meu pai e minha mãe, eles iam para a festa e me deixavam trancado em casa. Porque eu acabava com a festa. Chegava um ponto que eu não aguentava mais e queria ir embora. Aquilo tudo começava a me irritar. É, porque é o barulho, o movimento, aquela movimentação, gente, né? aquela inquietação, aquelas luzes. Aguentar essas luzes todas aqui é exercício de muita terapia. Fica à vontade. Mas eu às vezes, eu não ia. Eu não ia para as festas, porque as minhas irmãs iam, porque eu chegava um ponto que eu não queria ficar. Mas não entendia por quê, né? Hoje, você sabe. Eu olhando para trás, eu sei. Que legal. Então foi libertador mesmo. Foi né? muito libertador. Os porquês foram respondidos, né? E quando eu fui diretor, foi um caos. Ué? Foi o caos, porque um diretor autista é o caos. Mas ninguém sabia, né? Então, nem eu. Só fui saber depois. O que acontece? Quando você é gestor numa unidade pública de ensino, as pessoas não fazem o que você quer, como você quer. As pessoas têm as suas próprias vontades. As pessoas têm o seu próprio horário de chegar, de entregar o planejamento, né? Existem muitos acordos implícitos, ocultos, que vão passando. E esses acordos eu não aceitava. Para mim, o horário de chegar às 7h30 tinha que estar na escola às 7 horas. Ah, 7 horas. E não 7h40. Para mim, professor, tinha que esperar o aluno na escola. E não o aluno esperar o professor. Então, isso causou um desgaste na relação pessoal. Porque a pessoa chegava atrasada e eu canetava o ponto da pessoa. Era correto, né? Era o correto, mas não era o socialmente correto. Existe uma política muito forte, aí independe de governo, de quem é o titular da pasta. É verdade, não interessa. Existe uma política de inclusão muito maravilhosa. Forte. E o LOAS, esse pagamento, esse benefício que as famílias recebem, que essas pessoas recebem, ele tem sido muito importante. Sim. Primeiro porque é um recurso importante para a família. E isso encoraja os pais, as mães, as famílias a colocarem os seus filhos para fora. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Isso dá a oportunidade deles circularem em diversos espaços sociais, usar os aparelhos sociais, né? E então, assim, é muito importante esse registro, porque enquanto isso é inclusão.